Globo Esporte. Oferecimento Bet Esporte, a Bet do Zico. Ei, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte está no ar nessa quinta-feira, que não é mais dia de TBT, tá? Agora é o dia mundial de ver gols aqui no Globo Esporte. Vou te mostrar pela Sul-Americana, pela Libertadores, e a gente já de olho na segunda rodada do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. Porque domingo, os mineiros em campo. Atlético contra o São Paulo, 4 da tarde. Pode anotar, jogo ao vivo na Globo. Também tem Internacional e Cruzeiro às 6h30 no domingo com transmissão do Premier. Vamos começar falando sobre esse jogo, porque o Roger Cazé tá na toca da Raposa, porque tem julgamento do Gabigol no noticiário e essa questão do filho do Matheus Pereira. Os dois viajam para Porto Alegre, Cazé? Boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde para você, excelente tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Os dois são dúvida, viu, para essa partida contra o Internacional no fim de semana. O time está encerrando a preparação para essa partida e o Gabigol não participou da movimentação de hoje porque o Gabigol está no Rio de Janeiro. Foi participar do julgamento de um recurso dele contra a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e também contra a União Federal, por causa de uma punição que ele sofreu em 2023, quando ainda era jogador do Flamengo. Num exame antidoping de surpresa, ele teria atrapalhado, se negou a coletar a urina, deu tudo certo com esse exame, mas por causa da atitude dele, ele sofreu uma punição de 2 anos sem jogar bola. Essa punição que começou no dia 8 de abril de 2023, termina agora, dia 8 de abril de 2025. Aí você pergunta, e como é que ele está jogando? É por causa de um efeito suspensivo que ele conseguiu quando ainda era jogador do Flamengo. Então, se tudo der errado nesse julgamento, poucos dias para estar tudo certo com o Gabigol. No caso do Matheus Pereira, ele vai ter bebê, a esposa dele vai ter bebê nos próximos dias e ele pediu para a comissão técnica para ficar perto nesse momento. Por isso que é a dúvida, Maurício. E que o filhote venha com muita saúde. Roger Cazé, obrigado pelas informações. Da Toca da Raposa, a gente vai para a Arena MRV, onde está a Giovana Pires, porque tem novidades sobre a grama sintética. A entrega tá atrasada, Giovana. O que tá acontecendo? Me explica. Por isso os próximos jogos vão ser no Mineirão? Boa tarde. Tá atrasada, viu, Maurício? Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. O Atlético ainda deve fazer mais 3 partidas no Mineirão. A previsão inicial do clube era de jogar já na Arena no próximo domingo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o que aconteceu para esse prazo não ser cumprido? O Atlético, de acordo com o Atlético, parte do material já está aqui na Arena e também toda a obra de infraestrutura para a instalação desse campo sintético já está pronta. Só que neste momento, 2 cargas estão presas no aeroporto de Viracopos, em Campinas, aguardando a liberação da Receita Federal. Mas parte dos funcionários da Receita estão em greve, o que está ali dificultando esse processo, deixando tudo isso muito mais lento. Então o Atlético agora aguarda a chegada desses materiais para aí sim colocar uma nova data de estreia no campo sintético aqui da Arena. Falando rapidamente sobre o time, Maurício, antes de devolver para você, o Atlético hoje está de folga depois daquele jogo cansativo na altitude de Cusco, no Peru. E aí, a partir de amanhã, já inicia essa preparação para enfrentar o São Paulo. Jogo no próximo domingo, jogo que vai ser no Mineirão. O Atlético enfrentando o São Paulo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo no Mineirão, não vai ser aqui na Arena. Maurício. Ah, então tá explicado. Comprei uns paninhos de prato na internet, tá demorando pra chegar, deve ser por causa disso. Obrigado, Giovana. Vamos seguir agora pra gente falar de Libertadores, que ontem o atual campeão entrou em campo. O Botafogo jogou e perdeu pra Universidade do Chile fora de casa. 2 times separados por uma montanha de dinheiro. O Botafogo investiu cerca de 500 milhões de reais para essa temporada. A Universidade de Chile, o equivalente a pouco mais de 7 milhões. Um confronto que escancara o abismo econômico entre o futebol brasileiro e o restante da América do Sul. Mas toda essa diferença não apareceu em campo. Depois de 7 anos, a Universidade de Chile voltou à fase de grupos da Libertadores e conseguiu segurar o campeão da América. Mais de 42 mil torcedores, indiferentes à conta bancária e à história recente dos times, lotaram o Estádio Nacional para matar saudade de uma noite de Copa. Altamirano chegou perto de abrir o placar depois que a defesa bobeou. Altamirano chegou lá para finalizar. O Botafogo até chegava, mas nem Santiago Rodrigues, nem Matheus Martins conseguiam justificar a escolha deles para o ataque.
Aliás, já são 10 jogos seguidos em que nenhum atacante do Botafogo faz gol. A ideia era ser mais ofensivo, atacar, ser mais agudo. Tudo isso a Universidade de Chile começou a ser no segundo tempo. Complicou para o John. Nessa aí, o Diório estava impedido, mas vale mostrar só pela defesaça do John. Uma defesa que é padrão John de qualidade. Pouco depois, a defesa deixou o maior espação. A posição do Diório dessa vez era boa e ficou ruim para o John. Da Universidade! A jogada começou lá com o goleiro Castelon e o sistema defensivo do Botafogo, todo bagunçado, não conseguiu parar o ataque que passou pelo Sepúlveda, pelo Guerra, até chegar ao Diório. O Diório está completamente livre. Num descuido nosso, a gente tomou um gol. Teve outro, só que o gol do Guerra acabou anulado por causa de uma falta dele no Jair. Se faltou o gol ao Botafogo, cartão sobrou. Já nos acréscimos, o Igor Jesus ganhou um amarelo por se desentender com o Guerra. E depois, outro por atingir o rosto do Zaldívia com o braço. Acabou expulso e está fora do jogo contra o Carabobo. Não é uma dor de cabeça para mim, é uma dor de cabeça para o Igor, que não joga. Não queríamos entrar assim na competição, é um resultado que nos desilude e que nos desilude a nossa torcida e, portanto, temos que corrigir isto muito rápido. Uma noite que o papai alvinegro não vai fazer questão de lembrar um dia ao pequeno torcedor. Mas essa vitória sobre o campeão da América, o papai chileno e o filhão não vão esquecer. Córdoba, uma das mais belas cidades argentinas. Bom pra fazer uma viagem de turismo, né não? Ah, vai falar isso pro São Paulino. Estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba. Um palco mal assombrado pros tricolores. Alguma coisa acontece com São Paulo nesta cidade, neste estádio, diante da equipe que manda os jogos neste gramado. Foi lá que o São Paulo sofreu a derrota que culminou na eliminação na pré-Libertadores em 2019. Foi onde o São Paulo perdeu o título da Sul-Americana para o Independiente Del Valle em 2022. Foi onde o São Paulo perdeu novamente no ano passado na estreia da Libertadores. Vai vendo. Onde esse torcedor deu um perdido na noiva e quase ficou sem casamento. Sou noivo, caso em novembro. Eu acho. No fim, deu tudo certo pro Matheus. Pode ficar tranquilo. E um dia também tinha que dar pro São Paulo. Tudo tem uma hora, não é? Eu acho que chegou a hora de São Paulo ganhar um jogo. Pelo segundo ano seguido, a estreia do São Paulo na Libertadores foi contra o Tajeres no estádio Mário Kempes. E dessa vez o tricolor estava determinado a acabar com a maldição de qualquer jeito. Toca no Caleri que é gol! Gol para transformar o Caleri no maior artilheiro do São Paulo na história da Libertadores. E para tirar a zica de um centroavante que perdeu o pênalti na última partida e não marcava há um mês. Ah, mas nunca duvide dela. Volta tudo, porque o Oscar adiantado, o gol vai ser anulado. No segundo tempo, a zica fez o Oscar ter que deixar o jogo mais cedo com uma lesão. Lógico, senti um pouquinho no cansaço ali, eu espero que não seja nada grave de novo. Mas 10 minutos depois, a maldição deu um alívio pro São Paulo. Vamos, São Paulo! Alisson chutou de longe, o goleirão Guido Herrera contribuiu. Alisson é gol do tricolor! E o goleiro Guido Herrera podia ter feito coisa melhor, mas não fez! Só que ela ainda tinha uma última carta na mão. Escanteio pro Tajeres e o Alan Franco apareceu como vilão para cabecear na trave. Levou muita sorte agora o São Paulo. Sorte não, seu narrador. Isso aí é bênção. Show maldição e é o fim da zica para os São Paulinos. O tricolor estreou com uma vitória na Libertadores e pela primeira vez saiu sorrindo do Mário Kempes. E depois do jogo, mais um caso de racismo no futebol sul-americano.
Esse vídeo mostra essa pessoa fazendo gestos de macaco na direção dos torcedores brasileiros. A Conmebol abriu procedimento disciplinar para apurar o caso. Pelo regulamento da Libertadores, o Tadieres pode ser punido com multas e portões fechados nas próximas partidas. Dança das cadeiras de treinadores. Sai Mano Menezes, entra Renato Gaúcho. Novidade no Fluminense, o Clube Carioca acertou o contrato com o treinador. Vai ser a 6ª passagem do Renato. Gabigol viaja para acompanhar julgamento e fica fora de treino do Cruzeiro. Veja detalhes. Camisa 9 do Cruzeiro tenta reverter punição e deverá prestar depoimento. O atacante Gabigol ficou fora do treinamento do Cruzeiro, nesta quinta-feira, na Toca da Raposa. O jogador viajou para o Rio de Janeiro, no fim da tarde dessa quarta, para acompanhar o julgamento, se necessário, prestar depoimento, de forma virtual, durante a sessão no CAS, Tribunal Arbitral do Esporte. Gabigol ajuizou recurso contra a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, e a União Federal, após ser suspenso por 2 anos. A partir de abril de 2023, quando foi realizada a coleta de exames no CT do Flamengo e que deu toda a origem ao julgamento, relembre o caso no fim da matéria. A decisão de punição saiu em março de 2024, e a punição iniciou em 8 de abril de 2023, retroativamente. A expectativa é que haja uma resposta sobre o recurso nesta sexta, no último dia previsto para o julgamento. O Cruzeiro ainda não vai comentar sobre os detalhes da audiência, mas acompanha a situação de perto. O atacante tenta reverter a decisão em primeira instância e retirar qualquer punição imputada a ele. Por outro lado, se a decisão for mantida, terá de cumprir o restante, que vai perdurar até 8 de abril deste ano. O atacante vem atuando com base em um efeito suspensivo alcançado no CAS, um mês após a primeira decisão. No Cruzeiro, ele tem 9 jogos e 6 gols marcados. Nesta segunda etapa do julgamento, a Corte designa 3 árbitros para avaliar o recurso da defesa do atacante. A informação inicial da viagem de Gabigol foi da Rádio Itatiaia e ampliada pelo GE. Com efeito suspensivo, Gabriel Barbosa foi liberado para treinar e atuar pelo Flamengo na reta final de contrato. As partes acabaram não chegando a um acordo para a renovação, e o jogador anunciou que deixaria o clube ao fim do contrato, acertando com o Cruzeiro. No treino desta quinta-feira, na Toca da Raposa, quem foi titular no jogo contra o União participou de parte do trabalho com todo o grupo e o restante do tempo na parte física. Matheus Pereira trabalhou normalmente na Toca da Raposa. Entenda o caso. Gabigol foi acusado de dificultar a realização do antidoping no CT do Flamengo, em uma abordagem surpresa. Mesmo que tenha feito o exame e testado negativo, segundo o artigo, a atitude relatada pelos oficiais de coleta se encaixa como fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. Por isso, o atacante respondeu pelo artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. O caso aconteceu no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. De acordo com os responsáveis pelo exame, o jogador não se dirigiu a eles antes do treino, depois da atividade os ignorou e foi almoçar. Além disso, teria tratado a equipe com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados, pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém, irritou-se ao ver que o oficial acompanhou até o banheiro para a coleta e, ao fim, entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida. Gabigol recebeu a primeira notificação sobre a tentativa de fraude no dia 30 de maio daquele ano. Posteriormente, o então vice-geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Donchey, fez a primeira defesa do jogador. Na sequência, o clube contratou o advogado Bichara Neto para defender o jogador. O atleta sempre garantiu que não tentou fraudar o exame.